Estrelando está começando. Meu entrevistado de hoje vem diretamente de Brasília, é Maurice Jacoel. Ele que é do signo de Touro, tem um ascendente em Câncer e a lua dele no signo de Gêmeos. O Maurice, ele é formado em Filosofia pela USP e com pós-graduação em Psicologia Junguiana. Atualmente coordena a formação em Astrologia na Universidade da Paz de Brasília, chamado Unipaz. Ele já esteve no programa falando sobre o mundo de Hades, Plutão, mas hoje ele vai falar sobre constelação familiar e astrologia. Muito obrigado, Maurice, mais uma vez por estar presente aqui no programa. Obrigado também. Eu gostaria de saber, você desenvolve faz tempo, faz muitos anos que eu escuto, e a gente já se encontrou diversas vezes, sobre constelação familiar. Isso. Aí você uniu a astrologia com constelação familiar? Exato. Como Porque eu percebi claramente, eu fiz a formação em constelação familiar, me interessei muito, procurei a formação, fiz com os alemães que estiveram, os terapeutas alemães que estiveram junto com Bert Helling desde o começo. Então tive uma formação com eles, né? Eles vinham aqui para o Brasil. E eu percebi que havia uma semelhança muito interessante na maneira como a constelação familiar compreende um sistema, né? Quer dizer, ela compreende a família como um sistema e toda uma dinâmica entre as pessoas desse sistema e onde estão os problemas e tudo isso e as soluções. E eu percebi que aquilo ali é praticamente o trabalho prático da constelação, quando ela atua. É como se você tivesse realmente uma mandala, com o sol, com a lua, com o pai, com a mãe, com os irmãos, etc. Então eu comecei a pensar sobre isso, até conversei com um dos professores, o Jacob Schneider, que eu trabalho com astrologia, eu estava querendo trazer a astrologia e fazer uma conexão. Ele falou, na Alemanha já há astrólogos que fazem isso. Aí eu falei, então pronto, vou fazer. E aí eu comecei a fazer, foi bem interessante, eu desenhei uma mandala, né, um tapete, assim, são 4 lençóis, né, costurados, com o zodíaco, e eu coloco as pessoas representando o seu próprio mapa. Então tem uma pessoa que representa o Sol, a Lua, etc. E não é necessário que haja um conhecimento prévio de astrologia. Isso que é muito interessante. Da mesma forma que na constelação, a pessoa ela capta o que é essencial do pai, da mãe, através desse campo que a gente chama o campo mórfico, o campo da alma. Na constelação astrológica, a mesma coisa acontece. A pessoa ela capta o significado do Sol, a associação desse Sol com o pai, ou do Saturno com as regras da família, ou a rigidez da estrutura familiar, e ela fala e ela se comporta de acordo. E aí você vai encontrando as soluções. E para o cliente é muito interessante, porque ele consegue olhar o mapa dele de uma forma viva, dinâmica. Eu já tinha tido um vislumbre disso anos antes, através do Jeff Jauer, que foi um grande astrólogo americano que fez o astrodrama. Ele usava astrologia com as técnicas do psicodrama. E eu tive um vislumbre disso. Ele esteve aqui em São Paulo, na Astro Center, na época do Beto Botton, e eu conheci, tive uma interação com ele, achei muito interessante, então tive um vislumbre. Mas quando a constelação familiar chegou para mim, ficou mais clara essa possibilidade, essa dinâmica de fazer esse tipo de trabalho. Deixa eu perguntar uma parte prática. Você, para fazer a constelação, para constelar alguém, você tem um zodíaco, né? Na imagem dos lençóis lá que você colocou, de Áries a Peixes. Como que você começa? Porque assim, na astrologia, nós temos 3 casas, né? As casas de água, que faz o triângulo invertido do mapa. Sim. Câncer, né? Escorpião e Peixes, que representa também essas questões familiares e essa ancestralidade que nós trazemos. Como que é na prática isso que funciona? Porque eu já soube que usam Playmobil quando a pessoa não está presente, né? Sim, o Playmobil ele é usado em constelação familiar. Na constelação familiar é a técnica individual, que é de consultório. Você usa bonecos, você usa Playmobil ou outros tipos de
de objetos que possam representar os membros da E família. na mandala astrológica, como você As coloca pessoas. Eu coloco pessoas. Eu coloco Em uma cima pessoa. do signo ou não? Sim, em cima do signo. De nascimento dela? Quer dizer, não a pessoa ela fica olhando, ela vê aquilo, né? Porque essa mandala é uma mandala que eu desenvolvi, que você põe no chão, né? E as pessoas andam em cima dela, se movimentam, e estão lá os signos. Então você tem todos os elementos, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, e enfim, você coloca todos os planetas. Se tem um grupo grande, você consegue colocar todos os planetas. E o cliente ele vai ver aquela dinâmica, e depois você coloca ele dentro, você coloca ele no meio, e ele começa a interagir, a conversar com esses planetas. E aí ele começa a compreender melhor, por exemplo, uma oposição Sol-Plutão. Ele começa a compreender melhor, porque ele vê ali a coisa acontecendo, e ele está lá no meio, né, dessa oposição, e ele vê como cada um está chamando a ele, está propondo a ele coisas completamente opostas, e como isso na vida dele tem sido uma dor muito grande. E qual seria a solução? E aí eu deixo eles encontrarem a solução, a princípio, né? Depois a gente vai orientando, mas uma solução pode ser transformar internamente, lógico que não vai mudar o mapa natal, mas ele trazer para a consciência um trígono desse Sol-Plutão, em vez de ser uma oposição, um sextil. Transformar, por exemplo, a força desse ângulo tenso numa força harmoniosa. Sim, internamente, a nível de consciência. Ele não vai mudar o mapa é aquele. Mas ele pode levar isso para a consciência. Que é isso que na consulta a gente fala para a pessoa, né? Mudar a atitude, mudar o comportamento. Só que ali ele visualiza, ele vê aquilo está acontecendo. Tá. Eu tenho mais perguntas porque me deixou em algumas interrogações no segundo bloco. A gente volta já já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado, Maurice Jacoel. Estamos falando de constelações familiares com astrologia, ou na verdade com mapa astrológico. Então deixa eu ver se eu entendi a questão. Você tem a mandala, né? Tem os 12 signos. Sim. E onde estão os planetas, os astros? Que representam Sol, Lua, Mercúrio, Vênus até Plutão. São as pessoas. As pessoas que vão representar? Por exemplo, Mercúrio é o irmão. Sim, eu Sol vou ter um grupo de pessoas que foi lá assistir, tem um cliente. Digamos, você é o cliente. O constelado. Eu sou quem, no caso? Eu sou o Sol? Não, você é o cliente. Não sou nada. Eu não faço parte ainda do universo da mandala. Aí o grupo que está ali assistindo vai ser colocado na função de ser o Sol, de ser o Mercúrio, e vai estar ali dentro da mandala. Então o Sol vai estar vivo, né? Você vai conversar com o teu Sol. Entendi. Você vai conversar com a tua Lua. Aí depois eu vou te colocar dentro da mandala. Precisa de uma prévia do mapa, não? Sim, eu preciso ter o seu mapa antes. Para? Só para pelo menos estudar, olhar, entender qual é a dinâmica principal ali. Aí você coloca a pessoa no meio dessa mandala. Isso. Primeiro eu monto essa mandala, deixo ela ganhar força, dinâmica, haver alguns diálogos entre os planetas que ele está olhando, depois ele entra lá. Então ele começa a interagir com todos eles. Interessante. Mas como que são os resultados disso? Olha, são muito interessantes. São diferentes. Do que
do que eu já fiz entrevistas, mais de uma entrevista sobre constelação familiar, mas não no universo da astrologia. Pois é, é bem diferente. Eu tive vários feedbacks de pessoas que foram beneficiadas. Uma pessoa, inclusive, fez esse trabalho comigo antes de... Ela estava pleiteando uma bolsa de estudos, uma pós-graduação na França, e ela estava muito temerosa, ela estava indo para fazer a prova, a avaliação, etc. E para ela mudou completamente, ela entendeu onde é que estava o medo dela, né? Onde é que estava o bloqueio. E a vida dela deu uma guinada fantástica, porque ela conseguiu, ficou, casou, teve filhos, vive até hoje lá. E ela me mandou esse depoimento que a vida dela mudou a partir dali, porque desbloqueou tudo. Então foi bem interessante. Então, esse foi um dos casos bem claros, assim, que eu tive um feedback, e teve outros. Mas por que que acontece? Porque você traz... Primeiro, você mostra para a pessoa onde é que ela está. Em função do mapa dela, você tem uma grande pista de onde ela está travada, onde é que está o Saturno ali, pegando no Mercúrio, pegando no Sol, enfim. O aspecto que a pessoa nasceu, onde é que está a dificuldade, a oposição, a quadratura, onde é que elas estão impedindo essa pessoa de florescer. E à medida que você propõe uma solução, a nível de uma reflexão, de uma consciência interna, de mudar a atitude, em vez de ficar insistindo naquele padrão, naquele modelo que se cristalizou pelo nascimento, pela herança familiar, etc., ela consegue internalizar uma solução, ela consegue trazer para si uma solução e viver essa solução. E é como se ela nascesse de novo, né? Vamos dizer assim. Você fez algum levantamento desse trabalho, dos mapas astrológicos constelados, né, que foram se constelar lá? Você tinha uma predominância de um período na vida atual mais difícil que estivesse levantando? Geralmente, trânsitos de Saturno. Trânsitos de Saturno. Retorno de Saturno, quadratura de Saturno. Explique para o telespectador o que é o retorno. Sim. O retorno de Saturno Saturno ele tem um ciclo de 28 anos. Ele leva 28 anos para voltar no mapa astrológico dele, né? Ele começa num ponto, ele leva 28 anos e volta no mesmo lugar que ele estava quando a pessoa nasceu. Então, geralmente, esse é um momento de uma transição muito grande, onde nós saímos da infância, adolescência, juventude e entramos na vida adulta. Começamos a construir a nossa identidade social, casamento, carreira, bens materiais, que vai até os 59. Depois tem uma revisão aí. E, ao longo desse processo, de 7 em 7 anos, há um reajuste, há uma reavaliação, né? Quer dizer, o Saturno, em relação à própria posição que ele se encontrava, ele forma aspectos tensos. Quadratura, 90 graus, quincúncio, 150 graus, oposição, 180 graus, ele vai fazendo esses aspectos... Negativos, vamos dizer assim. Negativos, tensos. Tensos, né? Conflituando, exigentes. Chamados de maléficos no passado, né? Eles usavam a palavra correta, acho. A gente hoje que fica suavizando. São dinâmicos. Dinâmicos, tem muito movimento na sua vida. É mais ou menos isso. O chão vai sair de baixo. Mas não se preocupe. E esse astro de Saturno, ele que movimenta, o constelado vai procurar, é constelado, sim, né, que chama, sim, vai procurar, é porque ele está com o movimento de Saturno. Geralmente as maiores situações são envolvendo Saturno mesmo. É um momento em que ele tem que trazer consciência e se reorganizar por algum motivo, né? Eu pensei que tivesse também a natureza de Plutão, mas nada de casa, de setores. Plutão é muito radical, né? Quer dizer, Plutão... Sim, existem momentos que a pessoa está deprimida, está para baixo, né? Mas às vezes ela tem até dificuldade de reagir, de procurar ajuda. Por isso que eu digo que é importante uma pessoa que está num processo de depressão, de tristeza,
angústia do que está acontecendo, das pressões que ela está vivendo, não se isolar. Entendi. Interagir. Interagir, procurar ajuda. Maurício, você dá cursos, faz esses atendimentos, ou você só faz esses atendimentos presenciais? Sim, são atendimentos presenciais. Você também faz? E eu dou curso na Unipaz, em Brasília. Em Brasília, tá. Mas esses atendimentos online você não faz à distância? Não, só de astrologia tradicional, normal. Mapa astrológico, previsão e tal, mas... Não astrologia tradicional no sentido da astrologia clássica, mas como se costuma fazer mapa, isso. previsão. Mas você não faz a constelação também de distância? Não dá para fazer. Tá bom. Te agradeço muitíssimo mais uma vez o programa. Eu Muito agradeço obrigado por você estar também. presente de Estelando, tá? E uma excelente semana para todos vocês. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.